Pronto. Então, vamos começar nossa apresentação, né, dessa web de número 1, da disciplina de língua, de História da Língua Portuguesa, com a temática da História e Estrutura, as bases linguísticas do português brasileiro. Vamos começar com o objetivo. Então, qual é o objetivo dessa apresentação? Então, é analisar e compreender os níveis estruturais do português brasileiro, como, por exemplo, a sintaxe, o léxico, a morfologia, entre outros, considerando sua formação histórica, suas regularidades internas, os contrastes com a gramática normativa e suas implicações para o ensino. Então, assim, o estudo, a história da língua portuguesa, ela é bem rica, né, e diversificada, não só por causa da nossa gramática, mas também por questões sociais. Então, se as pessoas mudam, então a gramática também muda, os dialetos também mudam. Então, o português brasileiro, ele é o resultado de um processo histórico complexo. Então, o português faz parte da nossa história, faz parte da nossa língua. Então, sabemos que nossa base, né, o nosso português, ele se origina a partir de outras línguas, como o latim, né, temos muitas palavras incluídas no nosso vocabulário que são de origem indígena, africana, entre outras. E também marcado por um contato linguístico de mudanças estruturais, e na mudança da estrutura. Então, a estrutura da língua, das palavras, elas também mudam. Então, como afirmou Hilário e Basso, ele disse que as línguas mudam porque são usadas por pessoas em situações concretas de interação. Meu nome é Judineia, e essa foi a minha apresentação. Olá, boa tarde. Eu me chamo Alba Caroline e vou apresentar um pouco sobre a sintaxe. Um traço marcante do português brasileiro é a preferência por estruturas mais explícitas, como o uso do sujeito agente, em vez de nós, mostrando como a língua sofre mudanças estruturais com o passar do tempo. De acordo com Pereira, em 2010, isso mostra uma reorganização do sistema gramatical, e isso não é um erro. O texto em si, ele mostra que no português falado, no Brasil, as pessoas costumam escolher formas mais simples e diretas para se expressar, como usar a gente no lugar de nós. Isso acontece porque a língua acompanha o seu uso cotidiano dos falantes. Essas mudanças indicam que o idioma está sempre em transformação. De acordo com o autor citado, isso não deve ser visto como um erro, mas como uma adaptação natural da estrutura da língua ao longo do tempo. Boa tarde, me chamo Laís e vou falar um pouco sobre morfologia. Morfologia, a simplificação em algumas reflexões verbais, como a redução do uso de tu em várias regiões. Isso não indica empobrecimento, mas mudanças linguísticas naturais. Vamos, Robéria. A outra colega antes de mim, não? Passo a minha palavra para a minha colega Robéria. Passo a minha palavra. Sou Francisca Deusivânia, e a minha parte ficou sobre as constituições históricas, onde fala da formação do idioma, que é descrito como um processo resultante de camadas de influências externas e mudanças estruturais,
internas, e temos os pontos principais, como os substratos pré-romano, a base latina e a natureza da mudança. Olá, boa tarde. Meu nome é Rotéria. Estou na continuidade aqui da colega. O substrato pré-romano, antes da romanização do Império, habitava na região como vocabulário específico. A base latina vulgar constrói a essência do português. Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica. Eu vou falar um pouquinho sobre os contrastes com as abordagens normativas tradicionais. Sobre esse tema, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto é a questão da identificação versus efeito de sentido. A gramática tradicional se preocupa em nomear e classificar palavras, como dizer que algo é um adjetivo ou um substantivo. Já a abordagem analítica vai além disso. Ela busca entender o efeito que essas palavras produzem no texto. Ou seja, não basta identificar um adjetivo. É preciso perceber como ele ajuda a construir a imagem, a ideia ou a intenção do que está sendo dito. O segundo ponto é a ideia de língua estática versus língua viva. No ensino tradicional, a língua costuma ser apresentada como algo fixo, com regras que não mudam. Por outro lado, a visão analítica entende que a língua está em constante transformação, acompanhando a sociedade. Assim, as variações na forma de falar não são vistas como erros, mas como parte natural da evolução do português. O terceiro ponto é a visão punitiva versus a adequação linguística. A abordagem tradicional costuma dividir tudo em certo e errado, sem considerar o contexto. Já a perspectiva atual propõe que o mais importante é a adequação. Saber usar a linguagem de acordo com a situação. Isso significa reconhecer que existem diferentes formas de falar e escrever, e que cada uma pode ser adequada dependendo do contexto, seja ele formal ou informal. Boa tarde, eu sou a Geisa. Eu vou falar sobre as principais implicações atuais, né? Que elas giram em torno da era digital. Como é que eu posso dizer? A educação digital, né? A online. E as mais significativas, elas incluem letramento, reconhecimento e valorização da nossa língua, sem o preconceito linguísticos, formar leitores e escritores competentes, o fácil acesso, né, no caso do ensino híbrido, e a ambiguidade, onde a aprendizagem ela ocorre em qualquer lugar, quebrando barreiras geográficas. Olá, boa tarde. Sou a Dilma Tavares e irei fazer uma breve explicação acerca do artigo sobre a descrição do português brasileiro. O autor Basso, ele oferece uma análise descritiva da nossa fala cotidiana, priorizando o uso real. Esse artigo explora como o português brasileiro se estruturou no período colonial, misturando o português com línguas indígenas e africanas. Exemplo nessa fala é Caçula e Cafuné. O texto destaca a diversidade regional, incentivando a valorização do português brasileiro como um patrimônio cultural em constante evolução. Boa tarde, meu nome é Ana Silvana. Também vou falar um pouco sobre o português brasileiro, né, que embora tenha sua origem no português europeu, ele possui características próprias, né, bem influenciado pelas línguas indígenas e africanas, porém, ele sofre bastante mudanças naturais,
né, no uso da língua. E hoje a gente pode ver isso em frases como a gente vai, estou chegando, vou te mandar mensagem, né? Diferente do padrão europeu, esses usos hoje mostram que o português brasileiro possui regras e identidades próprias, sendo reconhecido como um sistema linguístico autônomo. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Então, nós trouxemos aqui uma conclusão. Então, o que concluímos? Que o português brasileiro possui estruturas próprias, como eu já havia dito antes, resultado de sua história, né, e do uso social também. Compreender isso é essencial para superar preconceitos linguísticos e melhorar o ensino da língua. E pensando nisso, nós trouxemos uma frase, né, de Marcos Bagno, que diz assim: a língua de quem detém a riqueza é sempre considerada a boa e bonita, enquanto todo o resto é jogado na lata do lixo do erro. Então, o que é que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente acaba taxando expressões, falas como certas ou erradas, né? A partir de muitos estudos, nós percebemos que não existe uma língua certa, uma língua errada, né? O que você tem que analisar é o contexto, com quem você está se comunicando. Então, não é toda fala, não é toda expressão que você vai usar em qualquer momento, né? Então, assim, toda língua, todo dialeto, ele é riquíssimo, né? Faz parte da cultura de cada um, da estrutura social, né? Então, é isso. Esse foi o nosso trabalho e ficamos por aqui.